Bem-vindo ao Noar Analítico. Hoje existe um grito no Brasil. Um grito que você não ouve com os ouvidos. Ele não ecoa pelas ruas nem interrompe o trânsito das grandes cidades. É um grito interno, silencioso, sufocado. Ele nasce no peito de milhões de brasileiros que enfrentam a ansiedade, a depressão, o pânico. É a dor da alma, uma ferida invisível que muitos carregam sem jamais demonstrar. Essa dor tem nome: sofrimento psíquico. E o silêncio que a envolve é, talvez, tão devastador quanto a própria doença. Vivemos em uma sociedade que aprendeu a ignorar o que não se pode ver ou tocar. Tratamos a saúde mental como tabu, proibido e desconfortável. Esse silêncio coletivo é uma construção social. Fomos ensinados, geração após geração, a sermos fortes, a não demonstrar fraqueza. Engole o choro. Isso é frescura. Levanta a cabeça. O medo do julgamento é uma prisão. Para quem sofre com um transtorno mental, essa prisão tem muros altos e grades invisíveis. O estigma social é o carcereiro. A pessoa pensa: o que vão pensar de mim no trabalho se souberem que tomo antidepressivos? Minha família vai me achar um peso se eu disser que não consigo sair da cama? Essas perguntas ecoam na mente e reforçam o silêncio. A vergonha se torna uma segunda doença, muitas vezes mais difícil de combater do que a própria condição clínica. O indivíduo se isola para proteger sua imagem, para não ser rotulado. Essa dinâmica é cruel. A pessoa que mais precisa de apoio é exatamente a que mais se afasta, por medo da reação dos outros. O estigma cria um paradoxo terrível. A cura depende da conexão, mas o medo impulsiona ao isolamento. Se inscreva no canal. As redes sociais surgiram com a promessa de nos conectar, de aproximar amigos familiares, compartilhar momentos felizes. No entanto, o que vemos hoje é um fenômeno diferente. Elas se tornaram uma vitrine infinita de vidas perfeitas. Vidas que, na maioria das vezes, não existem. As pessoas postam apenas os seus melhores momentos, a viagem espetacular, a promoção no trabalho, o corpo escultural, o relacionamento sem falhas. Quem está do outro lado da tela, num dia comum, num dia difícil, se compara. A comparação é um veneno para a saúde mental. Essa exposição a um ideal inatingível gera ansiedade profunda. Sentir que sua vida é medíocre, estar um passo atrás dos outros, é corrosivo. Pressão por sucesso, pressão por felicidade constante, torna-se esmagadora. Validação pessoal depende de métricas digitais. Fotos sem atenção, wasnais, rejeição, inadequação. Use essas ferramentas com consciência. Entenda: o que vemos é um recorte, uma edição da realidade. Curta nosso vídeo. Vivemos em um mundo paradoxal. Nunca estivemos tão conectados digitalmente e, ao mesmo tempo, tão solitários. A urbanização nos aglomerou em grandes cidades, mas essa proximidade física não se traduziu em proximidade emocional. Moramos em prédios com dezenas de vizinhos cujos nomes nem sabemos. Trabalhamos em escritórios abertos, cercados de colegas, mas muitas vezes as conversas não passam do superficial. A hiperconectividade digital nos deu a ilusão de companhia, mas enfraqueceu os laços humanos reais, aqueles que são construídos no olho, na presença física. A solidão estrutural é um fenômeno moderno. Não é apenas a ausência de pessoas ao redor, mas a ausência de conexões significativas. É a sensação de não pertencer, de não ter com quem compartilhar as alegrias e, principalmente, as angústias. Precisamos resgatar o valor da comunidade, criar e manter laços com amigos, familiares, vizinhos, participar de atividades em grupo, praticar um esporte coletivo, fazer trabalho voluntário. Nossa cultura nos bombardeia com expectativas. Desde cedo, somos ensinados a sonhar alto, ter uma carreira de sucesso, um casamento perfeito, filhos exemplares, uma casa bonita, um corpo em forma. A sociedade, a mídia e a publicidade
pintam um quadro de felicidade que depende da conquista desses objetivos. O problema é que a vida real raramente corresponde a esse roteiro idealizado. A realidade é complexa, cheia de imprevistos, falhas, frustrações. E o abismo entre a expectativa irreal e a vida como ela é se torna uma fonte constante de sofrimento. Essa pressão para atingir um padrão de vida inalcançável gera uma sensação crônica de fracasso. Ela não celebra suas pequenas conquistas, pois está sempre focada no que ainda não alcançou. O indivíduo se sente inadequado por não corresponder ao modelo de sucesso imposto, quando na verdade o que está errado é a própria expectativa. Uma vida boa não é uma vida sem problemas. É uma vida com propósito, com resiliência para enfrentar os desafios, com a capacidade de encontrar alegria nas coisas simples. É aceitar a nossa própria humanidade, com nossas falhas e vulnerabilidades. É entender que o sucesso não é uma linha de chegada, mas um caminho com altos e baixos. Redefinir essas expectativas é um passo crucial para aliviar a pressão e abrir espaço para uma existência mais autêntica e, consequentemente, mais saudável. Já curtiu o vídeo? Quando uma nação negligencia a saúde mental, as consequências são profundas e se manifestam em todas as esferas da sociedade. Não se trata de um problema individual, mas de uma crise coletiva, com impactos sociais e políticos devastadores. A falta de políticas públicas eficazes para a saúde mental é um dos reflexos mais claros dessa negligência. Os Centros de Atenção Psicossocial, ou CAPS, são fundamentais, mas muitas vezes operam com recursos insuficientes, equipes sobrecarregadas e uma demanda muito maior do que a capacidade de atendimento. Essa carência de estrutura pública deixa milhões de pessoas desassistidas. Para eles, conseguir uma consulta com um psicólogo ou psiquiatra pode significar meses, ou até anos, em uma fila de espera. Durante essa espera, o quadro clínico pode se agravar, levando a consequências trágicas como a perda do emprego, o rompimento de laços familiares e, nos casos mais extremos, o suicídio. A negligência política se traduz em vidas perdidas. Sem tratamento e suporte, muitos acabam marginalizados, vivendo em condições de extrema vulnerabilidade. O preconceito e a desinformação alimentam um ciclo de exclusão, que afeta o mercado de trabalho, as escolas e o convívio social. Uma sociedade que não cuida da mente de seus cidadãos é uma sociedade mais doente, menos produtiva e mais desigual. Investir em prevenção, diagnóstico precoce e tratamento em saúde mental não é um gasto, mas um investimento inteligente. Dentro do grande silêncio que cerca a saúde mental, existem gritos ainda mais abafados. São as vozes de minorias e grupos marginalizados, cujo sofrimento psíquico é duplamente invisibilizado. Pessoas negras, indígenas, a comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência, a população de baixa renda. Todos esses grupos enfrentam não apenas o estigma geral associado à saúde mental, mas também o peso de preconceitos estruturais como o racismo, a homofobia e o classismo. O sofrimento deles é amplificado por essas camadas de opressão. A microagressão no trabalho, a violência policial, a falta de representatividade, tudo isso impacta diretamente a saúde mental. Além disso, o acesso a serviços de saúde mental que compreendam as especificidades da experiência negra ainda é muito limitado, criando uma barreira adicional ao cuidado. A experiência de crescer em uma sociedade que muitas vezes não aceita sua identidade de gênero ou orientação sexual pode ser traumatizante. O medo da rejeição familiar, o bullying na escola e a violência nas ruas são gatilhos poderosos para a ansiedade, a depressão e a ideação suicida. Uma política de saúde mental verdadeiramente eficaz deve ser inclusiva e projetada para alcançar os mais vulneráveis, garantindo que nenhum grito, por mais abafado que seja, deixe de ser ouvido. É preciso reconhecer que as experiências de sofrimento não são uniformes
e que os determinantes sociais moldam o adoecimento e o acesso ao cuidado. Por muito tempo, a medicina ocidental tratou o corpo e a mente como entidades separadas. Um erro que custou caro. Hoje, a ciência nos mostra de forma inequívoca o que as tradições antigas já sabiam. Corpo e mente são inseparáveis. Ilustração anatômica mostrando conexões entre o cérebro, coração e intestino. O que afeta um, afeta o outro. A saúde mental não é algo que acontece apenas na cabeça. Ela tem manifestações físicas concretas. Pense na ansiedade. Quando estamos ansiosos, nosso corpo entra em estado de alerta. O coração acelera. A respiração fica curta. Os músculos se contraem. É a reação de luta ou fuga. Quando essa reação é ativada constantemente, o corpo sofre. A tensão muscular crônica pode levar a dores de cabeça. E nas costas? O aumento dos ácidos estomacais pode causar gastrite e refluxo. A liberação contínua de cortisol enfraquece o sistema imunológico, nos deixando mais suscetíveis a infecções. O cérebro de uma pessoa deprimida funciona de maneira diferente. Essa alteração bioquímica reverbera por todo o organismo. Estudos mostram que pessoas com depressão têm um risco maior de desenvolver infarto e de AVC. É cuidar da saúde integral. Atividade física regular. Alimentação equilibrada. Uma boa noite de sono. São ferramentas poderosíssimas para a manutenção da saúde mental. Chegamos a um ponto crítico. Não podemos mais nos dar ao luxo de tratar a saúde mental como um assunto secundário. O grito que era silencioso está se tornando ensurdecedor, manifestando-se nas estatísticas de afastamento do trabalho, no aumento do consumo de ansiolíticos e nos tristes números de suicídio. Romper o silêncio não é mais uma opção, é uma urgência. É uma questão de sobrevivência individual e de saúde coletiva. E essa mudança começa com o diálogo. Um diálogo aberto, honesto, empático. A reflexão é o primeiro passo para o diálogo. Precisamos parar e nos perguntar: como eu estou me sentindo de verdade? Como as pessoas ao meu redor estão? Estamos criando ambientes seguros em nossas casas, escolas, locais de trabalho para que as pessoas possam ser vulneráveis? Valorizar a pausa, o descanso, a vulnerabilidade. Entender que ser humano é ser imperfeito e que pedir ajuda é um sinal de força, não de fraqueza. A presença, a escuta ativa, o olho no olho. Perguntar como você está e realmente esperar para ouvir a resposta. Começa com uma conversa. Com a coragem de um indivíduo de dizer: eu não estou bem. E com a compaixão do outro de responder: eu estou aqui para você. É hora de finalmente darmos as mãos e enfrentarmos juntos essa dor que, no silêncio, só faz crescer.